Então, meus queridos, paz do Senhor para cada um. Desejo do meu coração é que essa graça abundante do Senhor, ela esteja sendo notada por cada um de nós, porque ela é presente na nossa vida. Mas é importante que a gente note e perceba essa graça da mesma forma que é importante que nós nos apropriemos da paz do Senhor, dessa paz que Ele nos concede. E hoje, eu já estava durante a semana pensando numa palavra. Tinha tudo escrito, tudo pronto. Meia hora atrás, tudo foi alterado. E o Senhor me fez lembrar de uma outra palavra, que é obra em andamento. Nós somos obra em andamento. O Senhor está operando aí na nossa vida desde o momento que Ele nos formou. E nós podemos ler lá no Salmo 139, nos versos 13 e 14, dessa obra maravilhosa que o Senhor fez em nossa vida e está fazendo, né? No Salmo 139, dos versos 13 a 14, diz o seguinte: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista declara que a alma dele reconhece que ele foi formado de uma forma assombrosamente maravilhosa. Isso é uma hipérbole, né? Porque se já é assombrosamente, ele ainda escreve maravilhosa, porque é estupefante aquilo que Deus fez na nossa vida. Hoje a ciência pode mostrar em muita coisa como nós somos formados dentro do ventre da nossa mãe. Mas vamos parar para pensar em quantos espermatozoides são liberados e apenas um pode chegar e fazer a fecundação do óvulo. É um determinado, é um escolhido, é um que possui as características exatas que o Senhor quer, que possa se somar a esse óvulo e formar quem nós somos, cada um de nós. Nós podemos ter características imensas dos nossos pais, o DNA, nós temos diversas heranças genéticas, da mesma forma que adquirimos heranças comportamentais, né, culturais. Mas dentro de tudo isso, nós temos a herança do nosso Pai Celeste, porque Ele colocou características de personalidades em cada um de nós. Se de perto nós nos conhecêssemos e convivêssemos, poderíamos notar semelhanças em nossas atitudes e até em dons e talentos. Mas essas atitudes, elas não são iguais, o seu resultado. Vamos parar para pensar que nós conhecemos um pouco mais a pastora Fabiana e o pastor Rony, né? Então, a característica dos filhos deles, a amabilidade, o resgate, pode ser bem semelhante, parecido, mas o resultado não é igual, porque os filhos terão características próprias e a manifestação desse amor, desse auxílio, desse acolhimento do Senhor está também inserido na personalidade e na forma como esses dons e talentos devem se manifestar. Nós, do outro lado, podemos olhar para tudo isso e ver semelhanças, mas não vemos igualdade, porque cada um de nós fomos formados de uma forma única. Não existe um igual a nós. Existem pessoas com características semelhantes, existem pessoas com aproximações, mas não idênticas. As nossas digitais, elas são diferentes, mesmo as nossas digitais. O nosso dedo anelar, o nosso dedo mindinho, né, o dedão, possuem digitais, mas elas são diferentes. E as digitais dos nossos pais não são iguais à nossa. Então, o Senhor nos criou de uma forma assombrosa. E essa forma assombrosa é maravilhosa,
Mas tem algo que reconhece isso, que é a nossa alma. A nossa alma reconhece isso e ela se alegra, ela se rejubila por isso. Ela sabe que o Senhor nos fez de uma forma especial. E o Senhor colocou na vida da Susana características que diz quem é Susana. E quando essas características se manifestam, essas características revelam quem Deus é na forma Susana de ser. Ele escolheu a forma Susana de ser para expressar suas características, expressar a sua imagem. Deus escolheu a forma Cirlei de ser para expressar quem ele é. Porque há pessoas que vão ouvir e se identificar com o Senhor na forma Susana de ser. E há pessoas que vão se identificar com o Senhor e ouvir do Senhor na forma Cirlei de ser. Então o Senhor conhece isso e o Senhor nos apresenta. O Senhor leva pessoas ao encontro. Nós temos a oportunidade de falar com pessoas e expressar Deus na nossa forma de ser. Cada um de nós podemos perceber que há, sim, pessoas do nosso convívio que muitas vezes nós sabemos que vou citar o nome aqui, que se João falar com o Mário vai entender melhor do que se o Alceu falar. E o Alceu pode falar a mesma coisa, mas ele não vai entender da mesma forma, porque a sua característica de personalidade, a sua vivência, o permite entender um melhor do que o outro. E tem horas assim que pai e mãe percebem muito isso, né? A personalidade de um está mais próximo de um pai, está mais próximo da mãe, e a compreensão é assim. Nós podemos entender que o Senhor nos fez de forma em que o propósito dele da nossa vida também vai ser revelado nos nossos dons, talento, na forma como tudo isso atua. Mas por que eu estou falando que nós somos obra em andamento? Porque o Senhor vai aperfeiçoar tudo isso, de acordo com a nossa entrega a Ele, de acordo com o nosso conhecimento dele e de acordo com as nossas escolhas. Então, essa obra ainda está sendo feita. Nós estamos crescendo, né? Pai e mãe percebem muito bem isso, as personalidades, a forma como o caráter vai sendo formado numa criança, mas ele sabe, o pai e a mãe, que tudo isso ainda está sendo construído. Está sendo construído por causa do meio, está sendo construído por causa da forma como a família vive, tudo isso está sendo construído. E isso vai sendo aperfeiçoado. E à medida que nós conhecemos o nosso Senhor, à medida que entendemos a sua palavra, esta obra vai ficando melhor. Vamos pensar numa obra. Quando nós passamos por uma obra, quais são as palavras que existem lá? Atenção, perigo, cuidado, desculpe. Perigo por quê? Porque no local de obra há lugares ainda que não foram trabalhados. Há ferramentas, há exposição de perigo. Nós não podemos entrar numa obra sem equipamento de proteção individual. Não só os trabalhadores, como os visitantes. Nós temos que ter esses equipamentos. Nós temos que ter um capacete, né, para proteger a nossa cabeça. Dependendo do local, uma bota. E há locais de obra que nós nem podemos entrar, porque nós não temos a habilidade de entrar ali. Atenção por quê? Atenção porque quando nós vamos pisar nos lugares e as portas que vamos abrir ou os lugares que vamos passar, nós temos que ter atenção nisso tudo. Porque não é, se não formos o trabalhador daquele local, nós temos que ter atenção porque não é o nosso ambiente. Nós não conhecemos cada detalhe. E se formos o trabalhador, nós também temos que ter atenção porque existe perigo no manuseio.
de uma peça, de um equipamento, ou de algo que está fazendo parte da construção. Nós temos que ter cuidado porque temos que pensar na vida do outro, aquele que está próximo dessa obra. Por isso, é sempre falado que nós devemos pensar de como recebemos as coisas e como falamos as coisas, como agimos. Porque nós refletimos quem? Nós refletimos o nosso Senhor. Nós refletimos Ele. E quando nós refletimos o nosso Senhor, nós temos que ter cuidado com a imagem que passamos de quem Ele é. Porque nós refletimos o Senhor. E se nós passarmos uma imagem totalmente deturpada, uma imagem com o nosso egoísmo, com a nossa forma humana de ver as coisas, sem entender quem Deus é em nossa vida, nós estamos passando um conceito totalmente subjetivo, um conceito nosso. Então é tão interessante porque nós olhamos isso e vemos a atenção porque há equipamentos. Muitas vezes há carros passando, há carros voltando. Então, existe um alerta. E esse alerta normalmente está em quê? Na cor vermelha, que é uma cor que chama a atenção. Então, quando nós falamos que nós estamos em obra, somos uma obra em andamento, porque há um processo, há etapas a serem alcançadas. E quando existe uma obra, antes dela começar, quem é que vai estabelecer como será feita essa obra? É o engenheiro responsável. E na nossa vida, o nosso engenheiro responsável é o Espírito Santo. Ele é o engenheiro responsável por essa obra, porque ele vive em nós, é ele que nos guia, é ele que nos orienta e é ele que nos permite entender quem é Deus. Tudo isso está em nós. Ele é o engenheiro. Só que nós temos que assinar aquela placa de responsabilidade junto com ele. Porque as nossas escolhas, a nossa ida até Deus, a nossa periodicidade em conhecer o Senhor através da nossa intimidade, de conhecer a palavra, vai fazer a diferença. Ele é o engenheiro responsável, mas existe um espaço para nós colocarmos o nosso nome ali também. Porque nós somos co-participantes da responsabilidade desta obra em andamento. Primeiro, nós temos que querer, né? O Espírito Santo vai fazer a planta e vai dizer como as coisas vão acontecendo. E são coisas gradativas. Não adianta a gente querer colocar as pilastras se o fundamento não foi feito. Não adianta irmos para a rua comprar a decoração do ambiente se ainda não tem nem parede, nem o teto foi colocado. A finalização do embolso não foi feita, ainda não foi pintado. Por que estamos adiantando comprar o vaso, comprar os móveis para colocar, se o ambiente ainda não está preparado? Então, existem fases e existem etapas a serem atingidas. Existe um custo para fazer essa obra. E esse custo está totalmente conectado às nossas escolhas, né? Deus nos conhece desde o momento que nascemos, lá no ventre da nossa mãe. E Ele sabe realmente a forma que somos. E muitas vezes nós nos enganamos com isso, dizendo, Deus já me conhece. Então Ele sabe a palavra que vai vir minha boca, o meu pensamento, Ele já sabe que amanhã eu vou fazer isso. Então, tipo assim, né? E Ele que impeça tudo o que vai acontecer. Ele já sabe. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio para que pudéssemos escolher. Porque nós podemos escolher estar com Ele e podemos escolher não estar com Ele. Muitas vezes decidimos a salvação, mas não decidimos o senhorio. Mas não decidimos ser orientados. Não decidimos ser trabalhados. Não decidimos ser vaso, ser amassado, ser, né, voltar a ser barro e sermos assim modelados por Ele. Não permitimos. Quando nós olhamos um pouco o ourives,
existe uma coisa muito bonita no ourives, né? Quando ele está purificando a prata, ele tem que colocar a prata no fogo, mas o ourives não pode se afastar dela. E a prata só está pronta quando ela reflete a imagem do ourives nela. Mas ele não se afasta enquanto ela estiver no fogo, porque existe uma medida certa. Se ele se afastar, ela se queima. Quando nós lembramos disso, nós lembramos do nosso Senhor, porque ele disse que não nos abandonaria, nem tampouco nos desampararia. Isso significa que ele está perto enquanto essa obra está sendo feita, sendo construída. Ele está atento e ele não vai deixar que a temperatura do fogo exceda o quanto nós podemos suportar. Ele está ali conosco. Nós ouvimos, sabemos de tudo isso, mas muitas vezes dizemos assim: Senhor, está demais, eu não estou aguentando. Está demais, eu não estou aguentando porque eu não estou olhando para Ele. Está demais, eu não estou aguentando porque eu não estou buscando os recursos que Ele me dá. Está demais, eu não estou aguentando porque eu não estou seguindo a estratégia e a trajetória da construção. Porque o engenheiro responsável, ele coloca cada etapa, ele diz qual o material que vai ser utilizado e ele não usa material falso, nem usa material de baixa qualidade. São materiais de primeira qualidade. São materiais muito refinados. Então, ele não usa nada que vai se quebrar ou que, ao final da obra, ele vai dizer: esse pedaço aqui vai ter que ser refeito. Não. Ele usa o melhor material. E, ao final, ele diz: esta obra é boa. Ele reconhece que o que ele fez é de melhor qualidade. Então, pode ter certeza, Josiane, que quando o Senhor olha para você, ele diz: eu me agrado desta obra, porque ela é minha obra e sou eu que estou fazendo. Eu sei cada etapa que ela vai passar. E eu estou ao lado de Josiane. Eu não vou desampará-la, nem jamais abandoná-la, porque eu estou com ela até o final. Esse é o Senhor que diz que Ele é o nosso bom pastor. Então, nós somos obra em andamento, sim, mas o engenheiro não se afasta. Ele não marca visitas para ver a obra. Ele está na obra, ele está dentro da obra. Aleluia. Então, ele está cuidando de cada detalhe. Ele está presente. Esse engenheiro está presente. Ele não tem milhares de obras, está longe de uma e outra, só vem quando alguém tem um problema. Não. Ele tem milhões e milhões de obras, mas ele está em cada uma delas, presente. Na purificação, o fogo não passa o grau correspondido para cada um. E eu tenho certeza que se a Angélica está agora passando pelo refinamento, o fogo dela é na medida correta para a vida dela. O fogo da Josi é o fogo na temperatura correta para a sua purificação. Porque o Espírito Santo está contigo e ele está olhando até que ponto pode ir esse fogo para refletir a imagem de Cristo. Essa forma maravilhosa e assombrosa que o Senhor nos formou no ventre de nossa mãe continua ainda sendo feita, porque Ele quer, ao final de tudo, dizer: é a minha obra, é agradável e eu tenho prazer naquilo que construí. Porque Ele não faz nada imperfeito. Ele não acelera para que a gente possa ser derrubado. Não. Ele respeita o nosso passo. Ele respeita as nossas forças. E, se necessário, ele nos fortalece. Nós entendemos quando Paulo fala sobre a armadura de Deus,
Por que que ele diz que nós podemos suportar essa armadura? Porque antes ele pede a força do poder de Deus. A armadura é pesada e só soldados realmente treinados e fortificados podem suportar a armadura, desculpe. Mas só pode suportar essa armadura porque ela é pesada espiritualmente, sim, e humanamente ela é pesada. Mas esse Senhor nos fortifica. Ele nos dá as vitaminas necessárias, ele nos dá os minerais necessários, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Nós dependemos dele. Nós dependemos tanto dele, mas tanto dele, que sem a força dele, sem aquilo que ele faz em nossas vidas, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Em Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10, diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos feituras do Senhor. E não fomos feitos de uma forma, e nem seremos, porque somos bons, porque aprendemos a ter maior amabilidade, maior amor. Não. Tudo isso provém dele. Tudo isso provém do Criador. Tudo isso provém do nosso Senhor. E não é mesmo, tem nada a ver conosco, porque eu não posso dizer, eu sou assim porque eu me construí. Não. Eu sou assim porque o Senhor me fez. E eu estou melhorando porque o Senhor está me ajudando. Eu estou melhorando porque eu estou me submetendo ao propósito e vontade de Deus. Eu estou melhorando porque eu estou olhando para o Senhor. Porque enquanto eu me admirava no espelho, o negócio não estava bom. Só piorava todos os dias. Porque eu via as minhas fragilidades, eu olhava para os meus erros, eu olhava para a rejeição ou para a aceitação, mas enquanto eu olho para aquele que é o autor e consumador da minha fé, eu reconheço a minha identidade em Cristo. Eu reconheço que sou filha amada, filha desejada, uma filha que tem propósito e que faz parte de um reino, que possui uma identidade naquele que me criou. E sei que a sua criação não foi acidental. Ela tem propósito. Tudo isso a gente reconhece em Cristo. E quando reconhecemos isso em Cristo, entendemos quem somos, para que viemos e para onde vamos. Em Efésios, capítulo 4, verso 12, nós lemos o seguinte: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós fomos feitos, estamos sendo aperfeiçoados para desempenharmos o serviço do Senhor. Para o nosso próprio aperfeiçoamento, sim, mas também para a edificação do corpo de Cristo. Não é para eu sentar na banheira, na jacuzzi, na banheira de ofurô, coisa que eu gosto, e me deliciar em tudo isso. Não. É para realmente dividir com o corpo de Cristo e alcançar outros. E as pessoas que fazem parte desse corpo, mas ainda não sabem. E na nossa forma de ser, o Senhor está aguardando que nós possamos representá-lo diante dessas pessoas, convidando-as para estar conosco, convidando-as para conhecer o Salvador, convidando-as para fazer parte dessa obra que está em andamento na nossa vida. Nós somos obra em andamento, mas estamos sendo aperfeiçoados pelo nosso Senhor dia a dia. E o Senhor nos convida a olharmos nos espelhos. Esses espelhos que nós temos na nossa casa, e algumas de nós mulheres temos na nossa bolsa, tão pequenininho, e dizermos:
feita a nossa imagem. Eu fui feita de uma forma assombrosamente maravilhosa pelo meu Pai Celeste. E esse Pai Celeste tem aperfeiçoado essa obra todos os dias. E eu sou parte desse aperfeiçoamento, porque eu me submeto à sua obra. Eu me submeto a seus ensinamentos. E eu sei que enquanto estou sendo aperfeiçoado em Cristo, eu estou sendo aperfeiçoado para servir a esse reino e para a edificação do seu corpo. O Senhor aguarda o nosso reconhecimento. Muitas vezes não é fácil esse reconhecimento, porque aquele eu que a gente tem hora que a gente pensa que ele já morreu, né? Mas ele morre todos os dias. Só que tem vezes que nós damos para ele um sonífero. Aí ele parece que está morrendo, mas ele só está dormindo. E se não tratarmos junto com o Senhor, nesse aperfeiçoamento do Senhor, um dia esse eu acorda, levanta e ele reage de forma tão inesperada e ruim que a gente leva um susto. Então é necessário nos submetermos a essa obra. É necessário que possamos assinar junto com o engenheiro Espírito Santo e fazermos a escolha conforme ele deseja, conforme ele quer. O Senhor nos convida a assinar a placa de obra junto com o Espírito Santo. Essa é a palavra que eu tenho para trazer para vocês.